recebendo aqui no estúdio o ex-governador Raimundo Colombo, e vou começar a saudação a toda a mesa, prefeito Écio Crick, Mânio do Jornal Pomerode. Primeiramente, governador, bom dia, bem-vindo à rádio, que bom tê-lo aqui na nossa pequena Alemanha, essa cidade que é sinônimo de progresso e de orgulho para Santa Catarina, não é? Bom verdade, dia. Bom dia, meus parabéns a você, a todos da comunidade de Pomerode, um abraço muito apertado, muito agradecido pela amizade, pela convivência do nosso prefeito Écio, o Mani também, que é um querido amigo, e dizer da minha alegria de estar aqui, trocando ideia com vocês e falando muito sobre o futuro e os desafios. Sempre temos desafios, agora eu acho que eles são maiores ainda, né? Aliás, mas que bom que os temos, né? Aliás, que o diálogo sempre foi uma pauta do senhor, né? A abertura para o bate-papo, para a conversa, para responder aos anseios da comunidade. Eu né? acho que a gestão e a política não é força, é jeito, né? A gente tem que conversar, tem que aprender, tem que ouvir, achar os melhores caminhos, né? Que bom. Deixa eu saudar também o prefeito Écio Crick, dar o seu bom dia como anfitrião aqui da nossa cidade. Importante presença também, porque os anseios e as buscas no governo do estado foram muitas também, não é, prefeito? Bom dia. Bom dia, Jean, né? Bom dia, ouvintes da rádio. É uma alegria para mim receber o governador Colombo, já amigo de longa data, época que era deputado federal, depois senador e sempre parceiro de Pomerode. A gente sabe que existem uma série de limitações, mas eu fico muito feliz em poder recebê-lo aqui. Como já coloquei, da outra vez que fui prefeito, ele foi senador e nos ajudava em Brasília, inclusive com recursos aí para o município de Pomerode. Que bom. Obrigado, prefeito, pela presença. Mani, bem-vindo também mais uma vez, né? Onde a informação unimos forças aí para também atualizar o nosso ouvinte e o leitor, né? E o nosso internauta do jornal e da Rádio Pomerode. Bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pomerode. É um prazer ter o ex-governador Raimundo Colombo. Para mim ainda é governador, a gente ainda trata por... Fica-se no hábito, né? No costume, né? Então, uma alegria vê-lo aqui em Pomerode e seja muito bem-vindo e torço que venha muito mais vezes. Obrigado. Bom, eu vou começar com uma primeira pergunta e nós vamos fazendo esse bate-papo até às 11h30 da manhã. Um dos grandes propósitos era a questão do aumento de impostos, que interfere diretamente no Estado, no PIB, na economia. Governador, foi conseguido manter toda essa pauta de não aumentar, porque é um trabalho muito silencioso, que por vezes não aparece, mas o catarinense pôde conviver sem o aumento, não é isso? Jean, quando a crise veio, ela foi muito forte, ela está muito forte, né? A maioria dos estados, dos 27, 22 partiram para aumentar impostos, né? E nós acreditamos que em Santa Catarina, se não fizéssemos isso, nós ganharia. Por exemplo, São Paulo, Rio, Minas Gerais, o IPVA subiu de 2% para 4%. O Rio Grande do Sul, Paraná, nossos vizinhos, passou de 2% para 3,5%. Em Santa Catarina ficou em 2%. Então, um carro que você paga de 50 mil, você paga 2 mil para emplacar, aqui você paga R$1.000. Então, esse dinheiro fica no bolso do cidadão. Por exemplo, a energia elétrica subiu de 25% para 30% nos estados, o nosso ficou em 25%. Então, não é só o custo da residência, a indústria também ficou mais barata para produzir. O telefone, a gasolina, por exemplo. Eu estava ali em Araranguá essa semana, o pessoal estava me falando que a diferença do litro passando da fronteira para o Rio Grande do Sul de Santa Catarina é 60 centavos. É exorbitante, dependendo de algum ponto, se é o extremo do estado, chegou até 80, quase R$1, naquele período que não houve aquele aumento, um pouco daquela fase. Então veja, o que aconteceu? O nosso estado ficou mais produtivo, mais competitivo. O resultado é simples, o Rio de Janeiro, no ano passado, perdeu quase 100 mil vagas de emprego. 100 mil cariocas perderam o emprego, postos de trabalho. Santa Catarina foi o estado que mais cresceu no Brasil e gerou 39 mil positivos. Foi o maior número em termos absolutos, maior que São Paulo, que qualquer outro. O Caged sempre foi muito positivo, né? Muito positivo. Isso porque o estado é mais competitivo, ele consegue vender para os outros estados, sobretudo exportar, e com isso a economia fica aquecida. O crescimento da economia brasileira no ano passado foi de 1%, e Santa Catarina foi 4,3%, o mais alto do Brasil. E eu acho que não aumentar impostos, mas baixar impostos foi uma coisa fundamental. Por exemplo, o setor têxtil, que aqui é muito forte, eu estava perguntando para o prefeito. O que aconteceu? Nós só estávamos comprando produto chinês, né? A loja que você ia só tinha produto chinês. Importação a todo vapor, né? O que nós fizemos? Nós temos que substituir a importação. Então baixou o ICMS de 17 para 3, né? E com isso nós equilibramos. Hoje você não vê mais produto chinês, você vê o nosso produto, a nossa empresa se revigorando, competitiva, contratando gente, crescendo e ajudando o Brasil a superar a crise. Então esse tipo de ação, ele foi realmente fundamental. Agora, é uma ação que não tem placa, não tem inauguração, ela é uma ação que
passa desapercebida. Mas, fundamentalmente, nós protegemos as pessoas. Eu acho que isso foi uma das grandes ações do governo. E requer de um grande planejamento estratégico, como é um trabalho, né, quase que em off, mas que muito de bastidor, mas nessa caminhada buscando sempre o melhor para o catarinense, e o ICM impacta diretamente, não tem como fugir, né? É porque pega energia, gasolina, e no supermercado a maioria dos estados passou por incidência de 17 para 18. O nosso ficou em 17. Nós pegamos produtos básicos, alho, maçã, uma série de coisas que estavam em crise, a gente zerou o imposto. E veja, numa hora que você mais precisa de dinheiro para pagar o salário, para fazer as obras, você abre mão deles em torno do desenvolvimento. Mas o Estado fica mais forte. Então, hoje, se você olhar, há muita gente que gosta do governo, há muita gente que não gosta de um governo. Isso é natural. Isso é normal, assim. não agradamos agora, todos, né? O Estado de Santa Catarina é admirado por todo mundo. Então você não vê ninguém chegando e dizendo, eu quero ir embora de Santa Catarina. Pelo contrário, muita gente quer vir para cá. Meus pais vieram para cá, né, do Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, exatamente porque Santa Catarina é esse estado que a gente vê crescendo e cada vez cresce mais, né? E com muita responsabilidade. Quero passar a palavra para o Mani também, que tem algumas questões bastante importantes, Mani. Essa situação de não ter aumentado os impostos também teve umas outras batalhas aí no seu governo, que foi uma das reformas da Previdência também, né? Que é um calcanhar de Aquiles para qualquer governante hoje, essa Previdência. O senhor fez isso em 2015, foi, né, como tudo gera uma impopularidade, mas o senhor foi corajoso e em 2015 fez essa reforma da Previdência. Isso também ajudou, governador, a gente conseguir passar um pouquinho, vamos dizer, pelo menos nosso estado, conseguir pagar salários em dia e tal, ter ter uma situação financeira mais interessante do resto da federação. Mani, o que a gente percebeu assim é que a situação, claro, você não subindo o imposto e até baixando, você arrecada menos. Como é que você faz para pagar o ponto de contas, equilíbrio, né? Então tinha que fazer mudanças internas duras, radicais. O Brasil vai ter que fazer isso, né? Não é uma questão de saber se vai ter que fazer ou não, vai fazer. É uma questão de tempo, quando vai fazer, mas tem que fazer. Então nós, quando terminou a eleição em 2014, a gente sai fortalecido de uma eleição, você ganha no primeiro turno, era a hora de fazer a mudança. Então já em seguida a gente fez o projeto, né? O servidor contribuía com 11%, nós passamos para 14%. Primeiro ano 12%, o segundo ano 13% e esse ano é 14%. Então o que aconteceu? Diminuiu o déficit, né? E segundo, para os novos funcionários a partir de 2015, todo mundo entra na Previdência Geral, como é a Previdência de qualquer empresa, de qualquer cidadão normal. O teto é 5.700, 5.500, é o máximo que você pode ganhar. Se você quiser ganhar um valor maior, você terá que depositar na tua conta, né? Como uma contribuição complementar, né? E aí nós conseguimos equilibrar. Esta foi uma das ações mais importantes e que está feita, quer dizer, já é lei, já está com 3 anos em vigor. A outra, que eu acho que foi essencial para nós, e Santa Catarina foi uma protagonista importante, o principal, a renegociação da dívida. Nós pagávamos um juro muito alto. Era um juro de agiota. Se me permite, um problema de todos os estados com a União, de todos, né? É a dívida com o governo federal. Então nós pagávamos IPCA mais 6%, quer dizer, a gente pagava 2 bilhões por ano e a dívida aumentava. Então o Estado devia 7, pagou 12 e estava devendo 9 ao longo desde o Plano Real. Então o que nós fizemos? Nós conseguimos renegociar a dívida. Isso também deu um fôlego importante. E Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil. E foi na justiça, porque pela via da negociação o governo federal não aceitava. Acabou aceitando e nós saímos do fundo do poço dessa forma e aí conseguimos, com bastante sorte, não precisamos aumentar impostos. Bom, quero abrir a palavra ao prefeito Écio Crick também, porque é um bate-papo, na realidade, onde a gente explora aí esses pontos bastante importantes. Em seguida, eu vou perguntar com relação à trafegabilidade, a estradas, que também é importante. Não? A gente vem com medidas sempre muito boas para que a economia cresça, mas precisa movimentar essa produção toda. Prefeito. Justamente a minha pergunta acaba sendo em cima disso. Por favor, né? então. Na época de campanha, em razão do relacionamento que eu tenho com o governador, eu já havia conversado sobre a nossa rodovia de Pomerode a Jaraguá. Que é uma estrada que, desde que foi criada há mais de 25 anos, ela praticamente nunca sofreu nenhuma revitalização, nem reforma. E aí havia o compromisso de que nós estaríamos em parceria com o município fazermos essa revitalização, fazermos acostamento, ou seja, transformarmos ela em uma rodovia que possa nos dar segurança para quem está trafegando e também para as pessoas que estão caminhando ao longo da rodovia.
aconteceu em Jaraguá, o trecho de Jaraguá, e o de Pomerode não aconteceu. Então, é uma dívida que tem para com Pomerode, e que o senhor até falava que iria vir pelo fundão. O que afinal, podemos ainda manter a vela acesa ou podemos apagar a vela e o município terá que... A tal da esperança, né, prefeito? Exatamente. É a última que morre. Não, por prefeito, favor. não, pode ficar tranquilo que nós vamos continuar trabalhando e vamos resolver. O que aconteceu? Nós tínhamos 3 trechos, né? Daqui até a 470, né? E de Jaraguá até onde era o trecho estadual. Depois tem o trecho municipal, que não pôde fazer parte porque essa obra foi feita com financiamento. Então, a única forma de resolver é fazer um convênio com a prefeitura e repassar os recursos para que a prefeitura, porque eu acho que vai sair mais barato. Então, eu me comprometi com isso, é uma dívida, né? Esse recurso, o projeto foi pronto e ele está no Fundam. Como o Fundam está em negociação com o BNDES, esse ano não sai mais por causa da lei eleitoral, nós temos que trabalhar em 2019. Mas eu assumo um compromisso contigo, eu conseguindo assumir a representação parlamentar em Brasília, eu também tenho valores de emendas que eu posso repassar e que se enquadra completamente nesta faixa. Então é uma dívida nossa, né? E de fato uma estrada tão importante, com esse pedaço ali como ele está, ele prejudica a trafegabilidade. Eu acho que é uma reivindicação importante. Até porque eu acredito, o senhor tem plena noção que o Vale do Itajaí, essa nossa micro-região, ela tem contribuído muito para o PIB do estado. Meu Deus, é a região mais desenvolvida, com maior densidade. Nós fizemos uma outra obra importante, que é a Dr. Pedrinho até a 116, que ela foi realmente uma implantação, custou quase 200 milhões de reais, ela está bem adiantada, que é mais uma alternativa de tráfego e que tende a diminuir, né, o movimento da 470, porque a 470 é impossível, né, é uma obra federal. Trafegável por vezes, né? Mas a gente acha que aquela obra ela vai trazer um grande benefício de desenvolvimento naquela região. Então, o Hércio pode ficar descansado. Eu peço desculpas porque realmente não deu no prazo certo e era o que eu queria e eu assumi esse compromisso com você e nós vamos honrar. Fica tranquilo. Um outro compromisso que nós tínhamos, nós falamos sempre, a questão das enchentes, daí não é especificamente sobre Pomerode, mas do Vale. Eu acho que as obras, o Estado investiu quase R$1 bilhão, mano. É uma obra realmente estruturante, fundamental, de controle das enchentes, que foi uma obra que a gente reivindicou mais de 100 anos e que agora ela está, muitas já estão prontas e outras em andamento. Governadora, o calcanhar também que deixa a gente ver aí a tal da insegurança pública, né? E hoje a gente vê que o senhor fez um investimento muito grande na área de segurança pública. A gente vê aqui nosso pelotão, já tem mais policiais. Não é o ideal, a gente sabe disso, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse reforço na segurança pública que o senhor fez aí ao longo desses 8 anos. Eu acho, mano, que o maior desafio para o Estado daqui 10 anos, daqui 15 anos, já não vai ser a saúde, talvez não seja a educação, mas com certeza será a segurança pública. Hoje já desponta, né, já. como uma dos maiores... Os indicadores de violência têm aumentado, a violência tem aumentado. Olha, nós tínhamos em 2010 12 mil detentos no sistema prisional catarinense, hoje tem 22 mil. Também é um grande problema para o Estado, a questão dos presídios, né? Sério, né? Então essa situação ela está se agravando. O que aconteceu? Nós tínhamos uma barriga, um buraco, porque lá atrás, durante 8, 10 anos, não foram contratados policiais. Então, aquele pessoal que entrou estava se aposentando e aí ficou vários anos sem entrar ninguém. Então, nós tivemos que fazer um esforço gigantesco para repor. Hoje, mais da metade dos policiais tem de 7 anos para menos na corporação, ou seja, eles vão ficar no mínimo mais 30. Então, agora você começa, na reposição, a aumentar os efetivos. E isso nós temos que fazer, por exemplo, aproveitar a tecnologia, as câmeras de vídeo monitoramento, inclusive aqui foram instaladas, né? Eu acho que isso é um instrumento importante. O tablet na Polícia Militar, que foi uma criação da própria Polícia Militar, pela inteligência que eles têm. Antes você fazia, por exemplo, um acidente simples, uma ocorrência, um acidente de trânsito, vamos lá. Você levava 1 hora, você tinha que preencher 11 papéis. Né? Com a chegada do digital ali... Você hoje faz tudo em 11 minutos no local, não precisa depois você passar na delegacia para assinar a ocorrência, você já faz tudo digital. Então o que você levava 1 hora, hoje você leva 11 minutos. Ou seja, nós multiplicamos a nossa capacidade de trabalho N vezes com o aproveitamento de tecnologias. E aproveitando esse mote, então, Raimundo Colombo, governador, essa questão também é investir em pessoas, né? Principalmente porque, como isso acontece no estado do Rio Grande do Sul, a defasagem de pessoas, né? A tecnologia se tem uma boa estrutura, como se conseguiu aparelhar, como o senhor está falando, essas baixas é que é o calcanhar de Aquiles, né? Sim. São as aposentadorias. E esse plano efetivo, ele vai acontecer, né? Vai, porque aí o estado passa a ter um problema, Jean, que é fundamental. Nós estávamos falando com o Hércio hoje de manhã,
Quer dizer, você paga o que se aposentou integralmente e você paga o que entrou. Então a folha de pessoal ela fica sem controle, né? Então realmente nós temos que contratar menos gente e fazer com que haja mais produtividade, como qualquer empresa está fazendo hoje para ser competitiva. Então o setor público tem que fazer também e agregar tecnologia. Mas no caso da segurança não tem saída, você tem que repor efetivos e aumentar os efetivos. Nossos efetivos estão baixos, eles precisam continuar a reforma. Nós contratamos mais de 9 mil em 7 anos, na Polícia Civil, IGP, Bombeiro e Polícia Militar. Mas tem que continuar isso por mais 5 ou 10 anos sem parar. E aproveitando e fazendo esse gancho, a questão de olhar o Estado como uma empresa, né? Como a gente olha a nossa casa, fazendo esse reflexo, sempre é importante que as contas têm que estar em dia, que os investimentos têm que acontecer, mas eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Né? Isso é muito difícil, né? É o que é difícil nos dias de hoje, a cobrança é muito grande. E você não é como numa empresa que você faz uma reunião, você avalia os números, você vai lá e diz, olha, vamos implantar isso aqui. A gente tem que fazer lei, tem que aprovar na Assembleia, tem que enfrentar as greves que vêm em decorrência, tem que enfrentar as pressões. Ano passado nós fechamos 4 empresas, né? A Coab, a Bescor, a Codesc, a Degov, né? Mas, rapaz, olha... Não é fácil, né? Foi duro, puxa vida, porque também o cara que é demitido, ele se sente... Nós fizemos um plano de demissão incentivado, é quase como perseguido, como... E não é, ninguém está perseguindo ninguém, nós precisamos ajustar a máquina pública para poder atender a população. Esse ajuste é muito difícil de fazer. Que bom, a gente está quase na reta final aqui, só um ponto importante é que o governador nas próximas também se faça um pouco mais presente em Pomerode, é o grande anseio da comunidade, já que sempre teve esse grande apelo popular, né, Mani? Exatamente, já está convidado o governador para de 4 a 15 de julho vir bem lembrado, do Festival Gastronômico aqui de Pomerode. Que bom, obrigado. O Hércio sempre me convida. Eu confesso para vocês, esses dias eu estava na minha cidade ali em Lages e estava com um grupo de amigos, a gente se reunia toda semana para jogar futebol, né? E depois jogava um baralho, tomava, comia uma carninha. Era uma coisa que me dava muito prazer e muita alegria. E esses dias eles estavam me cobrando, pô, rapaz, faz 10 anos, 8 anos que você não aparece, a gente não te vê mais. Eu disse, olha, eu entrei numa bomba atômica que não deu tempo mais nem para respirar. Quer dizer, eu realmente tive que cuidar. A crise foi muito grande. Ela continua muito grande. O Hércio deve fazer a mesma coisa, mano. Você na empresa, vocês aqui também. Você tem que cuidar da receita, da despesa, o equilíbrio. Sempre. E o Estado é muito grande. Tem mais de 100 mil funcionários, né? Nós temos 1.100 escolas. Nós temos delegacia em todos os municípios. Isso faz com que a pressão seja tão intensa. Você sai de cabelo branco, você sai todo cheio de... Eu nunca tive problema de saúde, tive que colocar um stent no coração, tive que fazer um tratamento especial no estômago, tudo resolvido de estresse. Então eu sacrifiquei essa parte de relacionamento, que é uma coisa muito boa, de presença, para poder cuidar da parte da gestão. Mas agora a gente começa a ficar mais livre, nós somos amigos, conversa há muito tempo. Quem é que não tem orgulho por Pomerode e de Pomerode? É uma cidade extraordinária, é uma referência em qualquer lugar. De vez em quando ela está emplacando um noticiário nacional, um noticiário internacional. Ao natural ainda. Ao natural, sem grande pressão. Sem mídia paga, é conquistado, né? É verdade. Então, para qualquer um de nós, é um prazer muito grande. Eu lembro, quando era jovem, eu vim aqui, não sei como é que é o zoológico hoje, mas eu lembro que meu filho, quando nasceu, tinha 6 anos de idade, ele gostava muito de animais, né? Ele cuida isso hoje em Lares. Eu o trouxe aqui, né? Ficamos ali, passamos 2, 3 dias aqui. Era uma época muito boa da minha vida. Hoje isso praticamente ficou impossível. Agora, graças a Deus, a gente consegue reconstruir esse lado mais pessoal e de amizade e de relacionamento. Mas eu tenho um compromisso com o Pomerode, com o Hércio, com o Mani, com vocês. Hoje aí pode ter certeza que eu vou ajudar cada vez mais. Que bom. Deixa eu começar por aqui. Mani, obrigado pela oportunidade também. Estamos juntos. Lembrando que essa entrevista será reproduzida também no canal do Jornal de Pomerode, né? Na TV JP, no Face e no site do Jornal de Pomerode. Obrigado, Jean, pela oportunidade. Governador, seja bem-vindo e volte muitas vezes o quanto o senhor precisar e quanto que poder trazer um dinheirinho depois de eleito senador. Com certeza. Né? Sempre. Prefeito Hércio Crick, obrigado também pela participação. Você sabe que tem os microfones abertos aqui, porque juntos queremos todos uma Pomerode muito melhor e um estado ainda num grau de elevação que seja referência. Obrigado também, Jean, por mais essa oportunidade. Obrigado ao governador, grande amigo Raimundo Colombo. E realmente esperamos aí a presença. Tenho certeza, como já foi em outra ocasião que o senhor também foi senador, estará novamente ajudando o Pomerode e mesmo tantas outras ajudas que aconteceram e que às vezes não aparecem para o Pomerode, mesmo como governador, tanto na saúde, na assistência social, na segurança e também na infraestrutura. No Fundão, Pomerode foi beneficiado. Então, muito obrigado. Pomerode sempre estará de braços abertos para poder acolhê-lo.
Muito obrigado. Governador, para a gente fechar, 4 perguntas. E rápidas. Quando vem a palavra atitude, o que lhe vem à cabeça? Atitude é coragem, né? Tem que exercer a coragem. Mudança. Mudança é reconhecer que a realidade ela não te satisfaz e você precisa, né, fazer uma autoavaliação e se dedicar a isso. Mudança é sempre difícil, é desconfortável, mas tem que ser feita. A bela e Santa Catarina lhe lembra a palavra oportunidade. Com certeza, é um povo extraordinário. A imigração dos nossos avós, né, de pessoas que vieram em tempos tão difíceis para construir uma terra que precisava ser desbravada, é um exemplo de que tudo é possível. A gente pode vencer os desafios, sim. E por fim, como é que o senhor define a palavra responsabilidade? No Brasil hoje é mais fácil incendiar do que apagar o fogo, é mais fácil criticar do que defender, é mais fácil destruir do que construir. Mas responsabilidade está muito atrelada a bom senso, a prudência, a respeito, né? A respeito aos outros. Eu procuro praticar ela, nem sempre é possível, nem sempre a gente acerta, mas eu acredito muito no equilíbrio. Governador Raimundo Colombo, seja muito bem-vindo sempre a Pomerode. Esperamos vê-lo mais vezes. Sorte e sucesso na sua jornada e estamos sempre à disposição com a Rádio Pomerode. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui com o Mani, com o Crick e o Hércio e com todos que estão, né, nos ouvindo. Agradeço a oportunidade da Rádio Pomerode e assumo aqui o compromisso pessoal, né, de ajudar o Hércio na administração, né, e, sobretudo, nessa obra específica da recuperação e da pavimentação desse trecho que ficou pendente. Eu quero que vocês contem comigo, é a minha maior disposição e podem ter certeza que a gente vai conseguir. Ok, obrigado ao governador Raimundo Colombo, prefeito Hércio Crick, Mani, do Jornal de Pomerode. Um bate-papo especial aqui no A Voz da Comunidade sobre esse momento importante, recebendo essa visita ilustre neste sábado, 23 de junho.